Gênesis capítulo de número 3. Quem está conosco desde que chegamos em São Roque, provavelmente estudou conosco aí este texto na escola dominical já. Mas mesmo assim, hoje nós vamos meditar nesse texto para a nossa edificação. Gênesis capítulo 3. Eu vou ler a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela um sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles, para que Adão e sua mulher e os vestiu. Para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden,
e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos, faça mais uma oração, peça a Deus que fale ao seu coração. Senhor Deus, obrigado mais uma vez pela tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, conforme o teu querer, conforme o teu desejo, conforme a nossa necessidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, quem de nós nunca caiu? Levou um trupicão, tropeçou em alguma pedra e machucou o dedão, o pé, ou às vezes escorregou e caiu. Alguns de nós certamente já levaram altos tombos por aí. Tombos que talvez podem ter deixado até mesmo cicatrizes. Isso é comum para nós fisicamente. Estamos sujeitos às quedas. E de igual forma, estamos sujeitos às quedas espirituais. Estamos sujeitos a pecar contra Deus, a errar contra a vontade de Deus e de igual forma sofremos as consequências destes pecados e destas quedas. Este texto, meus irmãos, é muito importante para nós. Na verdade, todo o livro de Gênesis é fundamental para a nossa fé cristã. Quando vamos crer em Cristo, pregar sobre Cristo, ensinar sobre Cristo, se nós não tivermos fé completamente no que está escrito no livro de Gênesis, tudo aquilo que pregarmos e dissermos não passará de fábulas, porque toda a Bíblia está fundamentada no livro de Gênesis. Gênesis significa início, princípio. Aqui nós vamos ver fundamentado todas as doutrinas, o porquê realmente de Jesus depois ter vindo na terra e ter morrido em nosso lugar na cruz do Calvário. O livro de Gênesis é fundamental para a nossa fé. Existem teólogos liberais, existem pastores liberais, de uma doutrina liberal, que estão mais para ateus do que para pastores cristãos, que defendem que o livro de Gênesis foram apenas fábulas, histórias contadas para ilustrar verdades, que na verdade não aconteceu dessa forma. Mas se assim nós crermos, tudo aqui é jogado por terra, como por exemplo o pecado original. Esses teólogos, eles creem que o livro de Gênesis foi uma invenção para contar uma história aceitável, uma história mais doce para os ouvintes. Estes mesmos teólogos são aqueles que defendem que não existe pecado. Porque se é história, não é fato, de fato não existe pecado. Estes mesmos teólogos chegam a defender a não existência do próprio Deus. Porque se Gênesis não é literal, então aonde está a prova da existência de Deus? Se Gênesis não é literal, a história da criação não é literal, então, da onde vem a história de que existe um Deus? Se Ele não é criador de tudo que nós vemos, então, da onde vem Deus? Para estes teólogos, veio da nossa imaginação, da imaginação do homem, da necessidade do homem, diante do sofrimento, de ouvir uma mensagem de um ser superior que olha por eles. Meus irmãos, por incrível que pareça,
nós vamos ver que todos estes ensinamentos, eles sempre existiram. Eles sempre existiram. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver que Adão e Eva, depois de terem sido criados e colocados no jardim do Éden, Deus deu a ordem para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles eram puros, santos, perfeitos. Mas um certo dia, a serpente, o diabo, na serpente, na verdade, Satanás, inimigo de Deus, adversário de Deus, ele, na serpente, ele engana Eva com falsos argumentos, com histórias agradáveis ao ouvido de Eva. Nós vemos aqui a tentação satânica, a arte do diabo querer substituir Deus. Aquilo que Deus tinha dito, agora vem o diabo e diz o contrário. Imitando uma verdade, trazendo uma meia-verdade, mas na verdade, enganando, ludibriando aquele casal, especificamente a Eva. Nós vemos isso em Gênesis 3, do versículo 1 ao 5. A tentação satânica. Mas nós vemos também a tentação humana. Nós vemos que Eva se sentiu tentada. Eva, como diz, ela olhou para aquela árvore, para aquele fruto, viu que era algo desejável. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Agradável aos olhos. A tentação humana, ela foi atraída pelo que ela viu, pelo fruto. Ela foi atraída pelo proibido, pelo fruto proibido. E diz que ela sentiu um desejo carnal, porque ela olhou para aquela árvore e viu que ela era a árvore desejável para dar entendimento. Árvore desejável para dar entendimento. Aqui, dando apenas uma palhinha de uma continuidade de um assunto que nós entramos na quinta-feira, aqui nós poderíamos citar a primeira aparição de uma ideia do iluminismo em toda a Terra. O amor ao conhecimento, o amor à razão. O problema não é conhecimento e nem razão, o problema é quando o conhecimento, ou o amor ao conhecimento, está acima do nosso amor a Deus. E aqui nós vemos Eva caindo nessa tentação. Ela olhou para aquela árvore e viu que era desejável para dar entendimento. E por incrível que pareça, todas estas coisas que eu falei, destes teólogos falsos, que ensinam não a literalidade de Gênesis, mas a sua ficção, vem deste movimento do iluminismo de séculos anteriores. O iluminismo, que depois nós podemos estudar melhor numa quinta-feira, não defende, não acredita e combate o nascimento virginal de Cristo, os milagres de Deus. Eles não acreditam na autoridade das Escrituras da Palavra de Deus. Eles não acreditam que Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Este movimento que nasce logo ali no jardim do Éden e vem diante da sociedade de maneira impactante há poucos séculos anteriores, trouxe e traz muitos prejuízos para a palavra de Deus e para a pregação do Evangelho. O amor à razão e ao conhecimento acima de Deus, a racionalização de tudo. Existe e é necessária uma explicação para tudo. Alguns destes escritores defendem que para termos uma vida em paz e tranquila, não podemos atribuir nada a Deus. Mas voltando para o texto, esquecendo deste assunto, nós observamos a tentação humana. Não somente o amor ao conhecimento acima de Deus, mas também a cobiça dos olhos.
E nós vemos também a terceira, a atitude leviana de comer do fruto proibido. E não somente comer do fruto proibido, mas levar isso para o próximo. Não somente cair no pecado, mas levar a tentação para o outro. Meus irmãos, o pecado é assim. O pecado, ele não se contenta em estar em nós, mas ele quer alcançar pessoas que estão do nosso lado. O pecado alcança pessoas que estão na nossa família. O pecado alcança pessoas que estão na nossa igreja. O pecado, ele se alastra de tal maneira. Vejam só, para nós ensinarmos coisas erradas para os nossos filhos, não precisamos nem falar. Basta a gente dar a entender que aquilo é bom. Basta a gente colocar um vídeo ruim diante deles. Aquilo os atrai, aquilo os chama. Mas para nós ensinarmos o que é correto, exige dedicação, oração, disciplina. Nós falarmos talvez uma vida inteira. Isso é errado, isso é errado. Mas, meus irmãos, preste bem atenção. Eva não pensou muito e pecou, e não pensou menos ainda, e levou este pecado, este fruto para Adão. Precisamos olhar para isso com muito cuidado, porque nós precisamos olhar para as nossas vidas e ver se há em nós pecados, e de alguma forma levarmos esses pecados para os nossos filhos, para a nossa casa, para a nossa família, ou para a nossa igreja, ou até mesmo para o nosso trabalho, como se fossem certos, como se fossem justificáveis. Eva fez isso. E por causa destes pecados, toda a raça humana sofreu as consequências. Nós sofremos as consequências deste pecado. Nós vemos o pecado em si, no capítulo 3, versículo 6, que de fato tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui nós vemos o poder da influência de uma mulher, de uma esposa, que tem de fato, entre aspas, o poder para edificar a sua casa ou para a própria derrubar. A mulher sábia edifica a sua casa, a insensata, ela mesma derruba. Fica um alerta para as mulheres, mas também para todos nós. O que nós levamos para casa? O que nós levamos para os nossos cônjuges? Que propostas nós levamos? O que nós oferecemos? Meus irmãos, algumas consequências, não quero listar aqui, das consequências deste pecado de Adão e Eva. O primeiro, no versículo 7, nós vamos ver uma consciência pesada pelo pecado. Eles sentiram vergonha e eles correram para se esconder de Deus. Eles ali sentiram vergonha, porque o pecado traz vergonha. O pecado faz a gente se envergonhar diante de Deus e diante das pessoas. Até aquele momento do pecado, Adão e Eva, eles estavam nus e eles nem se importavam com isso. Mas a partir daquele instante, caíram as escamas dos olhos deles e eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. Meus irmãos, o pecado traz vergonha. Vergonha para casais, vergonha para famílias inteiras, vergonha para a igreja. O pecado envergonha a igreja. Somos todos pecadores, mas quando alimentamos pecados sem buscar arrependimento e confissão deles, estes pecados trazem vergonha para a igreja, trazem vergonha para os nossos filhos. Nós observamos a segunda consequência aqui, no versículo 8. Eles fazem ali roupas de folhas. Eles cozinham ali umas folhas e fazem roupas de folhas. E aí eles caem em outro pecado. O esforço de se resolver sem Deus.
Esse é um dos maiores, se não o maior problema do ser humano em toda a existência da humanidade. Querer viver sem Deus, querer resolver os seus problemas sem Deus, querer esconder os seus pecados longe de Deus. Meus irmãos, no versículo 10 nós vamos ver outra consequência do pecado. Eles começam ali a dar uma vã justificação. Quem peca e não se arrepende, quer se justificar diante dos outros. Quer ficar se justificando. Não, mas isso pode. Não, mas aquilo pode. Não, mas a Bíblia não condena. Não, mas Deus, o que importa é a minha consciência. Pecados, meus irmãos, não arrependidos, não confessados, fazem com que nós tragamos vãs justificações. Nós vemos aqui Adão justificando. Ó Senhor, mas foi a mulher que o Senhor me deu. E aí nós vamos ver depois. Olha, outra consequência do pecado. Criou-se a arte de culpar o outro, quem está mais próximo. Aí Adão culpa duas pessoas. Adão culpa duas pessoas. Quem são as duas pessoas que Adão culpa? Deus e a mulher e Deus. Olha a mulher que tu me deste. O pecado faz com que a gente queira justificar e culpar quem está próximo. A gente culpa primeiro quem está mais perto. E depois a gente culpa até Deus. Ah, mas por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que o Senhor deixou essa tentação passar perto de mim? Por que o Senhor deixou? O ser humano tem a facilidade de culpar o próximo. E a Eva culpa quem? A serpente. É um jogando a culpa no outro. Quando nós justificamos nossos pecados e jogamos a culpa no outro, nós nunca iremos nos arrepender. Nós nunca chegaremos ao entendimento de que nós é que erramos e precisamos de ajuda e da misericórdia de Deus. Essas são as consequências gerais. Nós vemos também as consequências da serpente. Em Gênesis 3, versículo 14 e 15, nós vamos ver ali que Deus deu uma consequência para a serpente, que ela iria rastejar, e ela sofreria, ela morreria, ela seria ferida pela cabeça. E aqui não é apenas uma consequência para a serpente em si, mas para Satanás também. Assim como a cobra, ela morre pela cabeça, assim como ela rasteja, Satanás, espiritualmente falando, rasteja, assim como ela come do pó da terra, Satanás come do pó do inferno, porque ele se alimenta do pecado de seres humanos, se alimenta das misérias, das desgraças do homem. E meus irmãos, nós observamos que aqui tem também as consequências da mulher. Nós não vamos enfatizar, mas no versículo 16, Deus diz que multiplicaria sobremodo os sofrimentos da gravidez daquela mulher, ou das mulheres. E o desejo dela seria para o marido, ou seja, e ele te governará, ou seja, o homem terá domínio sobre você, e o seu desejo será para ele, você se submete a ele. Nós vemos as consequências do homem, Gênesis 3, 17 a 19. Eles foram proibidos de comer da árvore da vida eterna, versículo 22. Eles foram expulsos do jardim e impedidos de voltar. Eles perderam aquele jardim do Éden. E ali, como consequência, morte física e morte espiritual vieram sobre eles. E, a partir daquele momento, agora ele só poderia comer e alimentar a sua família através do suor do trabalho. Não significa que o trabalho foi instituído depois do pecado. Ele já tinha que cultivar e cuidar da terra. Mas agora ele só comeria se ele assim o fizesse.
Mas, meus irmãos, é interessante que no versículo 15, nós vemos a primeira menção, a primeira profecia acerca do Messias. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui foi a primeira vez que profetizou acerca do Messias. O descendente da descendência de Eva que viria para esmagar a cabeça da serpente. A partir desse momento, todos aqueles eleitos em Deus passam a esperar o cumprimento dessa profecia. Nós vamos ver isso durante a lei, durante o Pentateuco, durante a época dos juízes, durante a época dos reis, durante a época dos profetas. Nós vamos ver o povo de Israel aguardando essa profecia. Inclusive aqueles judeus ortodoxos que ainda não creem que Jesus é o Messias, eles ainda aguardam essa profecia se cumprir. E aqui nós vemos o projeto de redenção, porque aqui nesse projeto de redenção nós vemos as ações soberanas de Deus diante do pecado. Primeiro ele profetiza, ele declara, olha, vai vir um descendente e vai trazer a solução para essa situação. Esse descendente esmagará a cabeça da serpente e restaurará a imagem, a minha semelhança na vida do homem. E aí nós vemos também outra ação soberana de Deus. Quem que procura? Adão que procura Deus ou Deus que procura Adão no jardim? Deus procura Adão. Isso significa monergismo. Nós cremos no monergismo e não no sinergismo, em se tratando de salvação. Monergismo é Deus descendo da sua glória e estendendo o braço para o homem, para salvar o homem sozinho. Deus salva o homem sozinho. Lá no livro de Jonas diz, a Deus pertence a salvação. O sinergismo crê que se o homem não der uma ajuda, Deus não consegue salvar o homem. Então, é uma junção de forças. O monergismo é a força divina vinda até o homem. Isso é puramente o Evangelho, depois cumprido em Jesus Cristo. Jesus desce na terra e procura o homem pecador e perdido. Nós vemos que Deus chega no jardim e ele procura o homem e ele dialoga com o homem. Adão, depois de tudo isso, Deus ali provê vestimentas para ele e para Eva. Vestimentas para cobrir as vergonhas deles. Porque os nossos pecados precisam ser cobertos. Não cobertos pela nossa justiça, mas pela graça e o amor de Deus. E aqui as vestimentas que Deus provê para eles eram vestimentas da pele de um animal, indicando que houve a morte de um animal para que fosse restaurada ali a pureza deles, a inocência, entre aspas, deles, para que fosse preservado a intimidade física deles. Deus provê, e aquele animal simbolizava, aquele animal fazia uma alusão, um sinal, uma sombra para aquele que viria muitos anos depois, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário como um animal perfeito, como um cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. Gênesis é fundamental para a nossa fé, irmãos. Aí agora nós vemos, no versículo 15, a promessa de vitória sobre o pecado e o diabo, e a restauração da comunhão com o Criador. Deus garantiu que o descendente viria. Ele não disse daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos. Passaram-se muitos e muitos anos. Acredita-se, na verdade, por volta aí de 4.000 anos, 3.500 a 4.000 anos, até o nascimento desse descendente, onde se cumpre literalmente estas profecias e todas as demais que vieram posteriormente.
Meus irmãos, Deus cumpre a sua promessa dada a Adão e Eva. Deus cumpre a sua promessa enviando Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus cumpre a sua promessa enviando Jesus para restaurar a comunhão do homem pecador com o seu Criador. Deus cumpre a sua promessa trazendo em Jesus Cristo a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o diabo. Meus irmãos, se eles não contemplaram por vista, muitos destes contemplaram por fé. A mesma coisa para nós. Se nós não contemplamos por vista, porque nós não vemos Jesus fisicamente, mas nós devemos contemplar por fé. Jesus disse: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Aqueles que não viram, mas creram. Não viram. Por isso que a fé evangélica é uma fé racional, mas é uma fé espiritual. Por isso que boa parte das doutrinas que cremos, nós conseguimos explicá-las pela verdade revelada, mas algumas coisas nós não conseguimos, porque é a criatura estudando, buscando conhecimento sobre o Criador. E aí nós apenas cremos. Nós cremos. Porque se nós não crermos, tudo está perdido. Mesmo se você não crê em Gênesis, não crê na literalidade dos acontecimentos de Gênesis, se você não crê em Jesus, você está perdido. Porque não precisa você ir longe, nem na história, nem na Bíblia, nem em lugar nenhum para saber que você é pecador, que você erra. Se você não tem fé em Deus, basta você olhar para o seu próximo quando você faz algo que o desagrada. Você vê a tristeza, a mágoa no coração dele. De igual forma, quando você peca, você magoa, entristece o coração de Deus. Porque você se afasta da presença dele. A criatura se afastando da presença do Criador. A criatura querendo viver por si só, sozinha. Como autossuficiente. Esquecendo a existência do Criador. E trazendo a glória para si. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. E se tem um conhecimento que nós carecemos, é o conhecimento espiritual. Porque todos os demais, sem este, são inúteis para nós. Meus irmãos, a pergunta para nós refletirmos. Eva caiu por alguns motivos peculiares a ela. Adão caiu por alguns motivos. A pergunta é: por que você cai? Por que você peca? Por que você diariamente se afasta da presença do Senhor, do seu Criador? Eu poderia citar aqui 10, 20, 30 pecados, mas eu quero citar pouquíssimos para a sua reflexão e para o encerramento dessa mensagem. Será que o que te leva a se afastar da presença do Criador é o pecado da precipitação? Você é precipitado no falar, você é precipitado no agir, você é precipitado no tomar decisões? Será que porventura é este pecado que te persegue, que faz com que você, no momento da tentação, você logo cede, precipita,
não espera, não confia em Deus, não descansa? Ou será que o que te afasta do Criador é o pecado da insatisfação? Insatisfação na alma, insatisfação com tudo e com todos, insatisfação com a vida, insatisfação com a profissão, insatisfação com a família. Será que é este pecado que te afasta de Deus? Eva não ficou satisfeita com o que tinha de Deus. Adão não se contentou com o que tinha de Deus. Queria um pouco mais. Olha aqui, vocês estão no jardim do Éden. Vocês vão viver eternamente. Vocês têm tudo. Mas não comam daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí chega o diabo e fala: se vocês comerem, vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal, como o próprio Deus. Em outras palavras, vocês serão como deuses, se estribando e se apoiando em seus conhecimentos. Será que é insatisfação? Porque nós bem sabemos, aquele que está aqui nesta noite e conhece Jesus, sabe muito bem que sem Jesus há um vazio enorme dentro de nós. Sem Cristo, o vazio dentro de você, pode ter certeza, é maior do que o universo inteiro. Porque esse vazio, dizia um teólogo, é do tamanho exato de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. Só Deus. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, a melhor família do mundo, fama, poder, mas só Deus pode preencher esse vazio. Por isso eu digo que esse vazio é maior do que o universo inteiro. Será que é a insatisfação que te afasta de Deus? Terceiro, será que é a soberba, o orgulho? Esses dias para trás, na quinta-feira, eu preguei aqui sobre humildade. E eu falei que um dos pecados que todos nós somos tentados, alguns mais, alguns menos, alguns mais ou menos, é no orgulho, é na soberba. Todos nós temos um nível de orgulho em nossas vidas, seja muito ou pouco ou médio. Todos nós, seja crente ou não crente, isso aí é fato, irmãos. É consequência do pecado original, é resquício do pecado em nós. Será que é a soberba da vida? As ambições da vida? Em último lugar, será que o que te afasta do seu Criador, o que te afasta de Deus, é a sua incredulidade, a sua falta de fé? Os discípulos certa vez chegaram diante de Jesus e disseram: Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Fé, irmãos, é contemplar o invisível. Fé é contemplar o eterno. Fé é você viver aqui na terra, com os pés na terra, mas o coração em outra atmosfera, em outra dimensão, na eternidade. Isso não é fantasiar, isso é evangelho, porque o evangelho sem fé, ele não é vida, ele é morte para nós. Fé é fundamental para a nossa salvação. Será que é a incredulidade? Será que você desacredita da existência desse Deus? Será que você desacredita da vinda de Jesus que veio e voltará?
Será que você adquiriu o conhecimento de Adão e Eva? Certamente todos nós adquirimos. Mas será que esse conhecimento chegou a ponto de te ludibriar e fazer com que você amasse mais esse conhecimento do bem e do mal do que de Deus, a independência de Deus, a incredulidade, a sua autossuficiência? Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, porque certamente todos nós caímos e erramos e falhamos e somos tentados em todos estes pecados listados aqui e muito mais. Necessitamos, e Deus sabia muito bem disso, da vinda de um Salvador. Não adianta nós querermos esconder nossos pecados diante de Deus, porque Deus vê todas as coisas. Feche os seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor, porque de fato só Deus conhece a sua e a minha vida, e o quão necessitados nós somos. Eu não vou dizer por você, mas eu preciso desse Deus. Eu preciso desse Jesus Cristo. Eu preciso da pele desse animal morto. Eu preciso do sacrifício do Cordeiro de Deus. Eu preciso de ser lavado pelo sangue de Jesus. Eu preciso ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, porque senão eu me afasto dele. Eu não vou falar por você, eu vou falar por mim. Eu preciso que Deus segure a minha mão diariamente, para que eu não me afaste dele. Eu preciso de que Deus venha até a mim diariamente e me procure e me busque, porque eu necessito de algo sobrenatural diariamente. Eu creio em milagres. Eu creio no nascimento virginal de Cristo. Eu creio na morte e na ressurreição de Jesus. Eu creio na ascensão dele aos céus. Eu creio que ele voltará para nos buscar. Eu creio que ele está presente neste lugar. Eu creio e eu preciso dele. Eu clamo, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, olhe por mim, olhe por nós, tem misericórdia de nós, Senhor, porque viemos todos manchados, sujos pelo pecado de Adão e Eva. Ó Deus, sofremos as consequências do pecado original, mas só em Ti há esperança para nós, só em Ti há vitória para nós, só em Ti há vitória sobre o pecado, a vitória sobre o diabo, só em Ti, Senhor, não no homem, não no governo, não, ó Deus, em coisas terrenas, em coisas físicas, em coisas palpáveis, mas no Senhor que está vivo e presente aqui neste lugar. Ó Deus, nós Te louvamos, eu Te louvo porque o Senhor me criou, nos criou, e não apenas isso, o Senhor nos escolheu para ouvir a Tua palavra e crer nela. Deus, nascemos inimigos do Senhor, e muitas vezes incrédulos, afastados da verdadeira fé evangélica. Senhor, mas o Seu Filho Jesus morreu para nos reconciliar com o Senhor, para nos restaurar a comunhão, e que assim seja, Pai, nesta noite, nas nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, dá-nos fé, aumenta a nossa fé, ó Deus, e nos restaura a comunhão para a glória do Senhor, Pai. Tira toda a vaidade, toda a soberba da vida, toda precipitação, toda incredulidade, toda insatisfação dentro do nosso ser, e nos contentemos, ó Deus, com a Sua palavra, com a Sua presença no meio da igreja, ó Deus, salvando vidas, santificando vidas, para a honra e glória do Seu santo nome.
Em nome de Jesus, Senhor, também te peço agora, conceda-nos uma semana de bênçãos, de vitória, uma semana de fé, uma semana de experiências reais e verdadeiras com o Senhor. Abençoa aqui, ó Deus, aqueles que estão conosco, nossos irmãos Juarez, a Francisca. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando eles como casal, como pais, como servos do Senhor. Deus, abençoa a vida da Mirella, que o Senhor continue, ó Deus, cuidando dela, livrando de todo mal, e que o Senhor continue falando ao coração dela também, Senhor. Pai, abençoa-nos todos, porque necessitamos de Ti. Não somos nada, só levantaremos amanhã, porque a Tua graça, a Tua misericórdia está sobre nós. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Coloque-se de pé, irmãos. Vamos cantar a bênção apostólica. Peço aos irmãos que me ajudem, porque falta um pouco de voz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Vá em paz, em nome de Jesus.